Olá, boa noite, tudo bem com você? Quarta-feira, hoje tem um episódio Amar e Conectar. Para você que está chegando agora, para você que vai chegando aí, vai compartilhando, vai mandando muito aviãozinho, chamando muitas mamães, muitas pessoas que você conheça, para também poder transbordar e compartilhar deste conteúdo, especialmente hoje, né, que eu realizei a enquete para saber qual é hoje ainda, você como mamãe, o seu maior desafio. E tal é que eu me incorporei, né, estou dentro aí desse tema, ó, resolvi fazer a live hoje bem à vontade, prontinha para dormir, né? Para poder trazer para você um pouquinho dessa essência também. Pijaminha, vai colocando aí, se tiver mais alguém na live, também tô de pijaminha, também tô à vontade, pronta para o meu descanso. Boa noite, vai compartilhando aí, vai mandando coraçãozinho para que essa live chegue aí para muitas pessoas, muitas mães que talvez também tenham esse desafio, este grande, o como fazer melhor com os meus filhos, como fazer da maneira correta, né? Eu trago aí alguns exemplos, hoje até fiz um Reels, se você viu ou não viu, vai lá depois, compartilha também, quanto a gente escuta das mães, né? Eu não aguento mais, eu não sei o que fazer, ou eu tenho tantas coisas para fazer que eu sou a prioridade. Eu faço aquilo que eu preciso fazer e quando a minha criança sentir sono, provavelmente ela vai deitar e dormir. Ela pensa muito, talvez, no resolver o problema desta seguinte forma, e quando não é. E é por isso que hoje eu decidi, então, construir com você aqui algumas dicas, alguns caminhos para que você possa experimentar fazer diferente. Com certeza, eu tenho certeza que você vai ter, assim como eu tive, resultados muito mais positivos, muito mais assertivos para você e principalmente para os seus filhos. Fiz aí a enquete no domingo à noite, só deixa eu acenar aqui para quem está chegando. Boa noite, mais uma vez, vai compartilhando, vai clicando no coraçãozinho para chamar aí muitas mamães, muitas pessoas a terem este conhecimento. Eu fiz a enquete, né? Porque são dois temas que eu recebo muitas dúvidas, muitas perguntas, né? A gente teve aí um ano atípico, onde além de mãe, a gente também passou a ser um pouco professora, precisando auxiliar, né, nossos filhos nas tarefas escolares. Passamos muito mais tempo com os nossos filhos do que habitualmente nós vínhamos fazendo. Então foram dois desafios, né? O dormir já vem aí de longa data, né? A gente vem escutando, com certeza você que me acompanha também, se você não passa por situação semelhante, você já ouviu alguma mãe reclamar para você, né? Olha, meu filho não dorme a noite inteira, não sei o que acontece, já tentei talvez de tudo e não tem como ele dormir, eu não consigo, eu perco a paciência. Aí vem um pouquinho, quando a gente tiver aí no início, eu vou trazer para vocês, ter esta percepção também, tá? Eu já falo para quem me acompanha aí nas minhas lives, a gente aprende muito isso, né? Nunca é com a criança. É frustrante, às vezes, de repente, você isso, mas nunca vai ser com a criança. Então, a primeira coisa que eu sempre coloco, eu trago para as mães, é esse olhar para você. Descobrir os seus gatilhos. O que te impede de realizar, de estar ajudando essa criança de forma assertiva? O que te impede, o que não te faz avançar? Ou o que te faz errar? Para que essa criança não colabore. A gente não gosta muito da palavra, né, obedecer, porque nós somos seres humanos únicos, singulares, temos cada um de nós o nosso DNA, a nossa singularidade, a nossa opinião, e nós devemos sim ser respeitados. E assim como nós, adultos, é a criança. Ela é um ser único, ela é um ser singular, ela tem o DNA dela, com o direito de expor suas opiniões, de expor seu ponto de vista e de realizar também as coisas que ela gosta. Nós, como pais, é que precisamos ser responsáveis
colocar limites, mas antes de tudo isso, saber que eu preciso colocar esses limites com amor. Quando eu coloco com amor, eu vou ter esta colaboração, eu vou alcançar o resultado esperado. Então, mediante aí os 75% alcançado na minha enquete, nessa necessidade de muitas mães melhorarem este momento que é a hora de dormir, eu fiz hoje esse tema especialmente para essas mamães. Espero que as que não puderem estar presentes, né, possam estar aí assistindo posteriormente esse conteúdo, compartilhando. Gosto sempre de colocar lá no meu canal do YouTube. Se você que está me assistindo pela primeira vez não conhece, vai lá, Patrícia Cepedri também, ou Coach de Mães, digita no YouTube, tem várias lives especiais de conteúdo, de treinamento que eu já preparei para algumas mães e de convidados que às vezes eu trago aqui, tanto no Amar e Conectar, quanto na outra série que eu trago, que agrega muito do que eu ensino aqui, que são as histórias de vidas, né? A arte de superar. Pessoas que já trazem aí exemplos, vivências, histórias para contar, que agrega muito de tudo isso que eu trago aqui dentro das minhas lives. Então, para você, mamãe, que votou aí nesse, faz parte desse percentual que tem esta grande dificuldade, tem este grande desafio de pôr a sua criança para dormir, de vivenciar este momento com muita mais tranquilidade. Vou começar o meu tema de hoje. Deixa eu ver, tem mais pessoas aqui, só para assinar, muito bem. Vou começar o tema de hoje trazendo esse percentual, esta necessidade, né? E muitos devem conhecer a revista Crescer, dentre outras matérias importantes. Nós temos aí a Viva com Saúde, né? Eu anotei alguns tópicos aqui também para não esquecer. A criança, ela tem uma necessidade, tá? Não é um ato, é uma necessidade de um período de sono de 9 a 11 horas de sono. Ou seja, uma criança na faixa etária aí que eu acredito que seja a da grande maioria, né? Dos seus 4 aos seus 11 anos de idade. Ela precisa desse descanso. Ah, mas aí eu ouço algumas mães falar assim: ah, mas se a minha filha for dormir 10 horas da noite, ela pode dormir até as 10 da manhã, porque ela só estuda à tarde. Mas ela não vai estar recebendo os benefícios necessários que também fazem parte, nesse período do sono, do seu desenvolvimento. Que desenvolvimento é esse? É um todo. São células do corpo, mental, emocional. Então, tudo isso é agregado ao horário determinado que nós estamos colocando essa criança para dormir. Não somente ao tempo que ela vai dormir e descansar. O cérebro, ele tem todo um processo, e a gente já falou aqui também um pouquinho disso, quando eu trouxe a live, conhecendo um pouquinho do nosso cérebro, eu falei um pouquinho disso, dessa importância das informações que nós, né, aí não fica só para a criança, mas nós como adultos, e também essa criança, ela vai passar durante todo aquele dia, ela vai ter essa associação, essa separação de informações no período do sono. E aí existe uma primeira hora do sono, que eu vou falar mais para frente um pouquinho da gente, antes de a gente encerrar essa live, para você compreender a importância, esse a mais que você pode dar ao seu filho, à sua filha, na hora de dormir. Quando existir esse preparo, quando você conseguir criar este hábito, para que sim, você viva este momento de maneira muito mais leve e pense sempre que você está gerando saúde para sua filha, para o seu filho, né? Para os seus filhos, saúde emocional, bem-estar e para o desenvolvimento dele num todo, né? O recém-nascido, claro, a gente sabe, ele acaba dormindo muito mais tempo, uma média de um recém-nascido é de 16 horas, né? E aí depois que a gente vai tendo essa queda, a criança vai crescendo, né? Vai aumentando aí os neurotransmissores, que é a dopamina, a gente também já vai entrar nesse contexto que inicia-se então a necessidade dessa rotina, o porquê dessa necessidade de rotina. Boa noite, Maria, boa noite, Sandra, desculpa, obrigada pela presença. Para quê?
para que a gente compreendendo como a gente funciona, é muito mais claro a gente priorizar essa necessidade das nossas crianças. Como eu comentei no início, para quem não estava, né, o que hoje a gente mais ouve falar. As mães estão atarefadas, trabalham o dia inteiro, têm as suas obrigações do trabalho, suas obrigações do lar. Então, o que acontece? Eu vou chegar em casa, eu vou fazer tudo o que eu preciso fazer, para daí depois, então, pôr a minha criança para dormir. Ou seja, o problema de tudo isso não é apenas para a criança, é também o seu fazer. O seu momento, ele não vai ser inteiramente seu. Por quê? Porque vai ter uma criança que de repente você nem tenha tido como percepção do cansaço, a irritabilidade, aí você vai se somando. Por que essa criança está só fazendo birra? Por que essa criança está chorando? Por que isso? E você não se dá conta que o corpinho dela já está pedindo para esse descansar, já está solicitando que precisa esse descanso, que está chegando a hora de dormir. Porque aí depois também vou trazer um pouquinho desse outro neurotransmissor que é a melatonina, que faz essa indução do sono. E por isso a gente já alinha aqui o que eu falei antes, a necessidade de você ter essa regulação de horário, de você criar uma rotina. Não só pensar que, tudo bem, dormiu 10 horas, show, perfeito. Não, é ter este cuidado. Nós somos seres humanos, nós funcionamos de certa maneira, o nosso cérebro funciona de nossa maneira. Quanto mais nós termos este autoconhecimento de si próprio, buscar conhecer os nossos filhos, ter esta percepção, e eu vou trazer um pouquinho da minha história para ficar bem claro isso para vocês, de como que foi com a gente aqui em casa, vai elucidar tudo isso, tá? Por quê? Porque a criança, muitas vezes, ela não vai conseguir expressar claramente para você, eu estou cansado, eu estou com sono. Talvez ela não tenha isso tudo muito definido ainda para ela. Vai depender da idade dessa criança. Então, a gente precisa priorizar isso. A gente precisa tomar como responsabilidade. E aquilo que eu já estava falando antes. Se eu dedicar esta meia hora, 1 hora, que a gente já vai explicar aqui, entrando no assunto da rotina, eu vou ter para mim, nas noites, 1h30 a 2 horas, para assim realizar o que eu preciso realizar, com calma, com foco. Por exemplo, hoje, o meu tempo de estudar, o meu tempo de preparar tudo isso, de estar aí, né, desenvolvendo meu segundo livro, para quem já está ciente, e estou preparando para mandar para frente logo, se Deus quiser, é esse tempo. É esse tempo que eu tirei para mim. Então, o Vicente, ele tem uma rotina puxada durante todo o dia, né? A gente chega geralmente mais tarde em casa, todos os dias ele tem terapias. E aí no começo, voltando lá, né, quando eu fui buscar todo esse conhecimento, quando eu quis viver essa experiência que hoje eu quero passar aqui para vocês, era a mesma função. Era chegando em casa, eu querendo fazer tudo atropelado, né? Você pensa, poxa, tem roupa para lavar, tem comida para fazer, tem bolsa para organizar, tem isso, tem aquilo, e eu também quero fazer isso, eu também quero fazer aquele outro. E aí você vai fazendo, e aquela criança ali tá ficando irritada, começa a chorar. Aí você dá de comer, mas aí não passa, porque continua e você fica falando que é birra, que é isso, que é aquilo, mas você não tem percepção que não, que é cansaço. Então, a gente passa a querer buscar soluções, a gente passa a querer melhorar tudo isso. E esse foi o ponto decisivo para mim, de eu poder viver com mais calma e ver meu filho, compreender muito mais ele. Mesmo ele sendo uma criança atípica, onde esse grau de dificuldade aumenta um pouquinho, uma vez que ele não se expressa como uma criança típica da idade dele, de 5 anos, né? A gente busca muito mais saber compreender para poder saber auxiliar, para poder fazer de forma assertiva. Então foi isso que eu busquei fazer. Não, pera, existe um jeito, existe uma maneira de fazer melhor. Tá? Para quem está chegando aí depois, né? Boa noite, vai acompanhando, o que perdeu vai ficar salvo, não se preocupe, vai ser um conteúdo de grande importância
no dia a dia de vocês. Eu tenho certeza que essas dicas colocadas em práticas podem somar muito aí no seu dia e nesse momento tão especial que é para a criança, sim, o descansar, a hora de dormir. E aí a gente começou a perceber esta rotina. Muito do que eu aprendi, muito acompanhando grandes profissionais que também estão aí na rede, entregando muita coisa bacana. Nanda Perini, uma super psicóloga, muito do que eu estou aprendendo também no livro dela, estou compartilhando aqui com vocês. Esta importância, primeiramente, né, do que eu já falei lá no início, a sua percepção, buscar encontrar você os gatilhos que fazem com que você perca a paciência, para que você não tenha esse autocontrole de saber, de ter esse olhar para essa criança, saber qual é a necessidade dela naquele momento. A partir do momento que você passa a ter essa percepção sobre você e buscar esse autocontrole, você sabe, opa, o cérebro te informa de que você tem que ver diferente, que essa criança está num momento diferente, que você precisa ter uma percepção redobrada, fazer algo diferente. E aí, quando você cria, você vai buscar essa diferença, uma coisa muito bacana, a criança, diferente dos adultos, nós adultos, quando nós nos projetamos a fazer algo novo, criar um novo hábito, a gente leva em torno de 15 a 21 dias para isso definitivamente gerar um hábito em nós e ficar comum, ficar normal, né? E a criança, ela é muito mais rápida. O cérebro da criança aciona isso de uma maneira muito mais fácil que nós adultos. Então, por isso que eu digo, quando a mãe prioriza e assume isso como responsabilidade, ela consegue realizar. Só que exige dela, sim, dedicação. Dedicar esse tempo para que isso aconteça. E a gente foi aí aos poucos, né, fazendo esta rotina diferenciada com o meu pequeno Vicente. Hoje com 5 anos, para quem está aqui a primeira vez na live. Então o banho era uma guerra, comer muitas vezes era uma guerra, e aí a gente não sabia o que ele queria, e aí ele ficava ali, sentava, chorava, cada vez mais irritado, cada vez mais, né, no conceito de pais ali, manhoso. E não, é o cansaço que fala mais alto. É a necessidade dessa criança descansar. E por vezes ela vai se imbrigar com o sono quanto mais eu estiver cansada. E isso acontece se nós tomarmos como percepção conosco também, né? Se eu tive um dia muito exaustivo, estressante, que eu me preocupei em excesso com algum determinado assunto, muitas vezes eu não vou ter um sono de qualidade. Muitas vezes eu vou carregar aquilo para o meu sono, ou às vezes acontece até antes, né? Eu sei que amanhã eu vou ter alguma tarefa mais complicada, de mais responsabilidade, que me gera ansiedade, que me gera, preocupação. Talvez eu não tenha um sono de qualidade. E nós precisamos sim, assim como as crianças também, ter esse sono de qualidade. Isso faz parte da nossa saúde e bem-estar. Nós precisamos ter noites tranquilas, noites de sono. E aí, voltando ao Vicente, a gente foi introduzindo essa rotina aos poucos, né? Para exemplificar um pouquinho para vocês. Então, antes de a gente falar da rotina em si, a gente estava falando dos neurotransmissores, a melatonina, que é a que induz o sono, ou seja, o organismo vai se acalmando, o organismo vai entendendo com a diminuição das luzes, com o anoitecer, que é o natural, que está se aproximando a hora desse descanso, que está se aproximando a hora de dormir. E quando, por isso que lá nos meus posts hoje, lá no meu feed, para quem não viu, vai lá, curte, compartilha, eu coloquei, né, criar esta rotina, e o que dentro dessa rotina é fundamental: diminuir as luzes, diminuir o acesso às telas, seja televisão, seja celular, né, videogame, que hoje é muito comum. Por quê? A dopamina, que é um neurotransmissor daquilo que te move, que te motiva, que é ótimo e necessário aí para o seu dia, para te mover a realizar tudo aquilo que você precisa. Quando você faz algo que você gosta, que te motiva, que te dá ênfase, você está elevando esse nível de dopamina.
E esse nível de dopamina alto, né, próximo à hora de dormir, o que ele faz? Ele impede um pouco a ação da melatonina. E aí a criança, em vez de estar se acalmando, ela continua naquele agito, ela continua hiperativa e vai causando sim a irritabilidade, que muitas vezes a gente fala, né, que a criança está brigando com o sono. A gente tem a percepção de que ela está cansada, de que ela está aí no limite dela, mas que ela não se entrega. Mas é por causa desta briga, porque ela está super empolgada com aquilo que ela está fazendo, com aquilo que ela está realizando, e aí está brigando ali com outro neurotransmissor que está dizendo para ela que sim, está na hora de ela descansar. Então, a importância da rotina entra nesse aspecto, de a gente passar para a criança essa informação, que é outro ponto também muito interessante, que aí vai entrar em todas as áreas, né, que a gente já vai trabalhar aqui com vocês, seja na área escolar, seja na hora de outras tarefas, de brincar, é sempre informar essa rotina para a criança, o que a gente chama da técnica da contagem regressiva. E ela é excelente também quando você introduz essa rotina até a hora de dormir. Então, vai anotando aí. Boa noite, Shirley. Boa noite, Tilonei. Boa noite, Sabrina. Todos que foram entrando aí. Desculpa se eu não vi alguém. Sinto-se muito bem-vindos e que vocês possam clicar aí no coraçãozinho para que essa live chegue para muitas pessoas, para que esse meu projeto seja alcançado aí por muitas mães, por muitos professores, para a gente abordar uma técnica diferenciada de educar, de conduzir nossos filhos a um caminho muito mais leve e a uma vida adulta muito mais segura, de escolhas assertivas. Boa noite, doutora Sharon, que prazer vê-la por aqui. E vamos dando continuidade. Para quem quiser ver o início da live que está chegando agora, pretendo sim deixar salva, tem o meu canal, no meu canal do YouTube, para quem está aqui a primeira vez, muito conteúdo bacana, treinamento, onde eu já falei um pouquinho dessas técnicas que eu vou estar aqui trazendo para vocês brevemente. Lá também tem um pouco mais aprofundado dessa técnica, ok? Então a gente estava dando início à rotina dessa criança. Informar a rotina para essa criança, não apenas a hora de dormir. Hoje a gente está focando esse momento, mas é importante que essa criança tenha conhecimento do seu dia, o que ela vai realizar naquele dia. Isso impede muitas vezes aquele momento de irritabilidade, comumente chamado de birra por nossos pais. Por quê? Porque acontecem coisas que a criança não estava ciente e às vezes está com fome, está cansada, e ela esperava que outra coisa acontecesse e de repente jogaram aquela criança num local onde ela não esperava, numa situação onde ela não esperava, quando ela queria estar de repente chegando em casa, estar jantando, estar comendo ou até mesmo indo dormir. Então, quando a gente faz esse processo de informar a criança tudo o que vai acontecer no seu dia, quando ela passa a ter um conhecimento, e isso também tem uma outra técnica muito bacana que eu vou preparar em outro momento para trazer para vocês, que é o visual, que chama muito mais do que a gente encher a criança de palavrinhas, de falar, porque aí também envolve temperamento, envolve um monte de outros tópicos que a gente pode trabalhar. Mas é importante por quê? Porque ela vai ter consciência, vai evitar, vai diminuir estas crises de irritabilidade, porque para ela não vai ser novo, ela vai ter consciência. E da mesma forma, esta ação para melhorar este momento de dormir é fundamental. Então, dica número 1, pegou papel, pegou caneta, anota, faça a experiência aí no decorrer dessa semana, do final de semana que você tenha mais tempo, você vai ter esta percepção da mudança, do resultado positivo, se você priorizar fazer esta experiência, se você se dedicar um pouquinho. Vamos lá, vamos interrompendo aqui para poder atender. Me fala uma coisa, acho que não é o tema da live, de repente, quando brinca ou não sai o jeitinho que ele quis, se joga e bate na gente. O Matias também tá te vendo. O Matias é para estar dormindo. Ele não quer dormir, não. Olha, a Liliane vai colocando em prática aí as dicas que eu vou continuar daqui a pouquinho. Só vou responder
a Shirley, né, sobre as crianças. Não é um tema, eu tenho até uma convidada muito bacana que a gente quer trazer para falar sobre isso, tá? Qual é a idade dele? Tudo vai ter um contexto, tá, Shirley? O momento dessa criança, avaliar essas questões que eu falei agora, né? Ele tá brincando, mas ele vai ser informado que essa brincadeira vai acabar. Eu tenho que entender um contexto todo para a gente poder analisar o que está acontecendo. Mas existe uma faixa etária da criança, 4 anos, o meu tem 5. Existe uma faixa etária da criança que é natural, que é a defesa dela. Lá na minha live, quando eu falo do cérebro, né, e eu conto um pouquinho a história do meu filho Vicente, que ele não tem o lado esquerdo do cérebro, que é o nosso lado racional, linear, logístico, onde a gente vai amadurecer todo o nosso organizar, né, todo o nosso conhecimento, ele não tem. Ele teve um derrame, então ele tem apenas o lado direito do cérebro. Então, para ele, é muito difícil esse controle de emoções. E essa faixa etária é que acontece isso. A criança, ela está se descobrindo. Ela está descobrindo que as coisas não acontecem só para ela, que ela é um serzinho individual, que ela vai sim depender de todo o ambiente que o cerca. Então, enfim, está descobrindo muitas coisas. Só para te resumir. Aí o que você vai fazer? Você vai avaliar o que está acontecendo nesse momento, com muito carinho, vai ter essa percepção dessa criança, qual é a constância que isso está acontecendo e se existe algum vínculo, alguma ação associada a isso que faz esse estouro, esse rompante de descontrole nele. E sempre que ele se acalmar, isso é muito importante. Outro momento eu trago aqui, a gente conversa, pode me chamar no direct, eu tenho treinamentos individuais também, tá, Shirley? Mas só para não te deixar sem resposta, essa criança, ela precisa entender que aquela emoção, como é o nome, nomear, explicar para ele que o que ele teve não no momento que ele está agindo com a raiva, mas quando a criança acalmar, explicar o porquê aconteceu, fazer perguntas poderosas. Isso é outro tema que eu quero trazer aqui para vocês, para a gente poder aí detalhar com muito mais clareza para vocês. Perguntas poderosas esclarecem muitas coisas, a gente consegue resultados maravilhosos e eu já vou falar uma hoje que é relacionada ao tema de dormir. Tá bom, Shirley? Então tenha essa percepção, se existe desencadear alguma coisa que nessa brincadeira faça com que ele fique nervoso, tá? E essa contagem regressiva que eu estava falando agora que é para dormir, funciona também nessa hora de brincar. Eu não sei exatamente, né, qual foi toda a ocorrência, por isso que eu falei, é sempre importante, você é avó, muito bem, muito bom, que bom que as avós também se preocupam em corrigir de forma assertiva. Mas qualquer dúvida me chama no direct, converse com sua filha ou com seu filho, né, não sei quem é, ou se é o pai ou a mãe da criança, mas é fundamental ter essa percepção para daí sim a gente poder buscar as respostas e a melhor forma de estar ajudando essa criança. Tá ok? Voltando então para a hora do sono, a gente estava na rotina, diminuindo essas luzes, né? Diminuindo a tela. Para quem está chegando agora, só para não estranhar, hoje eu entrei no tema da live, fiquei bem à vontade, pijaminha, prontinha para dormir, para inspirar. Se tiver mais alguém de pijaminha, à vontade, pode mandar um coraçãozinho, fala, eu tô de pijaminha, é gostoso. Então hoje eu aproveitei o tema da live e vim bem à vontade aqui conversar com vocês, cabelo presinho, quase nada de maquiagem, para ficar esse clima aconchegante bem da hora de dormir. Obrigada, Shirley, mas compartilha lá com a sua filha. Qualquer dúvida eu estou à disposição. A melatonina que induz o sono para não ser interrompida, então, para fazer tudo o que ela precisa fazer, ela precisa dessa diminuição. E a gente pode ampliar num todo essa diminuição. A luz na nossa casa, claro que sempre dentro do que é possível para você, por isso que eu não posso trazer para você aqui a mesma coisa que eu comentei com a Shirley, né? Desenhar uma solução para você. Não, você vai, dentro do que eu passar aqui das dicas, estudar a sua rotina, o seu dia a dia, o que você pode fazer para melhorar.
você vai ter a percepção no teu dia a dia de como está auxiliando essa criança. Né? Aqui em casa funcionou muito bem assim, de repente você vai ter que fazer um pouquinho diferente para funcionar. O importante é, como a gente estava falando, não é só apenas essa criança ter essas 10 horas de sono, é ela pegar esse período que é fundamental para o desenvolvimento dela, que é a média de 8 a 9 horas da noite até o outro dia, 8 horas da manhã, para quem é possível. Por exemplo, o Vicente, ele vai dormir muito cedo, a gente chega, ele janta, toma banho e logo é a hora de dormir. Aí, 6h30 ele precisa estar de pé, porque ele vai para a escola, porque nós vamos trabalhar. Então, cada um, dentro da sua rotina, vai fazer com que isso possa ser possível e agradável a todos, né? Lembrando sempre dessa importância. Aí tem pessoas que vieram me perguntar, mas tem cama compartilhada, né? A minha filha vai fazer 5, 6 anos, 7 anos e ainda dorme com a gente. Aí também vou ter que preparar uma live, tenho até uma convidada para trazer para a gente falar disso, da importância de tirar dessa cama compartilhada, até quando é benéfico, quando deixa de ser, por que deixa de ser. Mas não vou me aprofundar hoje na cama compartilhada, porque é um outro tema para a gente aí explanar, que tem muito conteúdo para ser detalhado, ok? Dentro dessa rotina, informando a criança, quem está anotando aí, né? Informar a criança dessa rotina, o que vai acontecer, para ela já chegar em casa sabendo mais ou menos, né, que é o horáriozinho de chegar em casa, qual é o teu próximo passo, o que você costuma fazer dentro da tua rotina. Nós aqui geralmente é banhozinho, vai para o banho para ficar relaxado, aí é feito, né, a janta, come, aí é um momento que tem de diversão, de assistir alguma coisa que ele queira assistir, de a gente tá perguntando, claro que, né, a gente não tem a resposta talvez como vocês têm, mas a gente sempre estimula perguntando como foi o seu dia na escola, o que foi de mais bacana hoje, enfim, um momento para você ter com a sua criança, que também é fundamental, que nós já falamos em outra live um pouquinho, que vai muito com a conexão, você está gerando esse laço afetivo com a sua criança. Determinado, né, um fato, um momento que você criar com seu filho, e eu volto a falar, para cada criança vai ser diferente, né? Por exemplo, vai ter aquela criança que gosta de ouvir uma história, o Vicente ama ouvir música, então um momentozinho dele é a oração associada a uma musiquinha de niná. No começo, você vai ter a percepção que possa ser um pouquinho mais difícil. Ah, mas ele não está acostumado, eu até hoje dormiu 10 horas, como é que eu vou colocar ele dormir às 8 horas, pronto, acabou. Comece um dia de cada vez, um pouquinho por dia. Seu filho dorme às 10 horas, está acostumado a dormir 10, 10 e meia, antecipe este momento 10 horas, mas priorize estar com ele. Dedique esta rotina para você também. Por exemplo, eu quero que meu filho durma sempre 8h30, 9 horas no máximo. Então, você sabe que é um tempo que você vai ter que se dedicar a ele para que depois você conquiste esse tempo para você. Então, beleza, meu filho dorme 8 horas, 8h15, 8h30, exemplos. Então, 8 horas a gente já se prepara, sabe que vai escovar os dentinhos, nós vamos para a cama, a gente faz a oração. Hoje ele tem o hábito de dormir com o pai dele, isso também é um tema que eu quero trazer daqui a um tempo para vocês, né? A importância desse laço afetivo de compreender, né, que a criança ela vai ter momentos que ela vai gostar com o pai e momentos que ela vai querer com a mãe, e a gente ter essa percepção e não se sentir frustrado ou não achar, né, que isso, que aquilo que a criança não quer com ela por algum motivo, não, mas ter a percepção que é importante para ela e a gente respeitar isso e fazer quando for a nossa vez, que também seja, que ela se sinta motivada, que ela se sinta feliz. Meu filho adora dormir com o pai, então muitas vezes ele chama a mamãe, a gente reza, a gente faz massaginha no pé, e aí depois ele até às vezes quer
que a mamãe sai. Ele fala, acha uma desculpinha lá pra mãe buscar alguma coisa pra mãe sair. No começo eu até ficava assim, mas hoje eu entendo que ele tirou esse momentozinho para estar com o pai dele. Então o pai dele termina a rotina de dormir. Eles dormem bonitinho e hoje funciona muito bem. Tão bem que questão de 10 minutos ele adormeceu. Então você tem esse tempo para você com muito mais qualidade do que de repente você, mas eu preciso fazer e eu vou deixando e minhas crianças ficam ali, quando bater o sono, tudo bem, elas deitam, eu não me importo, vão dormir, no outro dia de repente 7 horas vão estar acordadas, tudo certo, tudo funciona. Mas e aí? Aonde que fica esse benefício todo que ela está perdendo? Sem contar que nós vamos chegar na parte agora que eu ia falar, né? Na pergunta poderosa, do laço afetivo, da conexão, que vai gerar memórias. Nós fazemos as nossas associações, que eu falei lá no comecinho da live, né? Na hora de dormir. O cérebro vai pegar tudo o que você viveu hoje e principalmente a memória mais recente vai fazer essas associações do que ele vai levar para a memória de longo prazo, que é o que a gente vai levar para a vida toda, né? Que aquela criança principalmente vai levar para a vida toda, vai ter como memória. E aquilo que não foi tão importante, que não teve tanto impacto naquele dia, ele vai eliminar. Amanhã ou depois, ou talvez tenha coisa que você fique aí até um mês, mas depois vai ser eliminado, não vai para memória de longo prazo. E olha a importância desse momento. Então veja bem, vocês estão num momento de irritabilidade, você está cansada, seu filho está cansado, está com sono, está chorando, e aí você perde a paciência, aí você briga com ele, falando um pouquinho aí dos maiores, né? Porque não fez a tarefa, porque não ajudou no serviço da casa, porque não fez isso, porque não fez aquilo, e aí bota aquela criança na cama de qualquer jeito, brigando, gritando e, enfim, pronto, a criança dormiu. Qual é a associação mais recente que o cérebro vai escolher para fazer? Provavelmente uma associação ruim. Um momento de cobrança, de culpa, que aquela criança que foi acusada, muitas vezes por você foi inconsciente, né? É tão automático, é tão rotineiro a gente rotular, a gente comparar e a gente acusar que nós não nos damos conta. Mas aí, esse sentimento ela vai carregar. Poxa, minha mãe ficou triste comigo porque eu não lavei a louça. Minha mãe ficou triste comigo porque eu não fiz a tarefa como eu deveria ter feito. A minha mãe ficou triste comigo por isso, por aquele outro. E de repente, eu falando isso, você já tenha essa percepção de algo que aconteceu lá na sua infância. Que talvez mexa, lembre com você toda vez que algo semelhante acontece. Então, olha a responsabilidade deste momento, olha a importância de ele ser sereno, de ele ser positivo. E aí é onde eu entro com a técnica que eu também coloquei aí no meu feed hoje, né? Os 15 minutos antes de dormir. A excelência. A gente não pode dizer que a gente não vai corrigir nossos filhos, né? A gente precisa corrigir, mas como eu falei para a Shirley, como eu falo em outros momentos todos, né? Sempre no momento da calma, sempre quando a criança está pronta para compreender melhor. No momento da raiva, a gente só vai piorar as coisas. E, né, alusivo ao que eu falei, a esta associação que o cérebro vai fazer na hora de dormir, muito menos. Se você brigou até aquele momento e quer brigar, corrigir, deixe para outro dia. Deixe para outro dia, lembre-se disso. Poxa, agora o cérebro vai fazer alguma associação importante. Eu preciso resgatar algo positivo, eu preciso que ele vá dormir bem. Eu preciso que ele tenha memórias positivas. Porque nós somos a base, isso eu falo muito também nas minhas lives. Quem não assistiu ainda, vai no meu feed, vai no meu canal. Tem muita coisa bacana, nós somos a base. E a base é o amor, e o amor tem que ser perfeito, o amor tem que ser sentido. E aí eu entro
né? Pra gente entrar aí na técnica dos 15 minutos, que vai somar muito com o que a gente falou até agora. Você vai criar com seu filho, diferente ali da rotina que você for fazer, como eu falei, né? Para quem anotou, fazer uma contagem regressiva, informar essa criança, olha, você ainda tem meia hora para dormir, meia hora para dormir, pode fazer isso com o banho também, olha, aproveita o que você está fazendo, daqui 15 minutinhos nós vamos tomar banho, daqui 20 minutinhos nós vamos jantar, e daqui a meia hora é a hora do seu descanso. Nós vamos descansar, tá bom? Tá aproveitando? Quer conversar com a mamãe? Quer brincar com a mamãe? Você ainda tem tanto tempo. Informe essa criança. Você vai evitar momentos de estresse, de cansaço, de irritabilidade dela. Porque nós não podemos não compreender, nem ela explicar o que ela está sentindo. Mas ela vai ficando cada vez mais irritada porque o corpo está pedindo esse descanso. E aí, nesse momento que você preparou toda essa rotina, que você está finalizando, que você está levando essa criança para a cama, separando e fazendo com ela o momento que for de maior agrado dela, seja uma leitura, seja uma oração, ouvir uma musiquinha, ou simplesmente um afago na cabeça, um carinho, uma massagem, aí você aproveita esse momento para resgatar na memória dela algo positivo no seu dia, com a seguinte pergunta poderosa. Em vez de você falar assim, filho, a mamãe te ama. Filha, mamãe te ama. Filho, papai te ama. Independente de quem estiver com essa criança. Você vai dizer assim, filho, filha, você se sente amado pelo papai, pela mamãe? E aí ele vai pensar e vai dizer sim. E pode dizer não também, mas eu já não se apavore, que eu já vou dar aqui uma chave para você também. E aí, quando ele disser sim, você vai fazer este resgate na memória dela. Você vai dizer, filho, o que o papai ou a mamãe fez hoje que você se sentiu mais amado? Qual foi este momento que você se sentiu mais amado pelo papai ou pela mamãe? Quando você fizer essa pergunta, você observe o rostinho, a expressão que essa criança vai fazer. Que a gente tem, né? Se a gente olha para um lado e a gente olha para o outro, você já vai compreender que ele está fazendo essa busca. Que lá na memória dele, ele vai pensar no que ele viveu naquele dia com você. Ou, de repente, foi na escola, foi um momento que você deixou ele na escola, buscou da escola, que vai ser marcante para ele. E ele vai trazer para você. Ele vai dizer, papai, hoje quando você me abraçou, quando me deixou na escola. Mamãe, hoje quando você fez aquele sanduíche que eu adoro. E aí você vai validar esse sentimento. Como assim validar esse sentimento, Patrícia? A gente sempre fala muito de agradecer, mas agradecer e validar tem uma diferença. Quando eu valido algo, né, ou alguém, eu estou dando detalhes, eu estou dando essência, eu estou dando sentimento, reforçando aquilo que eu quero colocar para a pessoa. Então, se ele falou, a criança, né, filho, filha, falou para você, olha, eu amei aquele sanduíche que você fez, mamãe. Aí você enche aquela criança com esse sentimento e fala assim, poxa, que bom, minha filha, que bom. A mamãe coloca tanto amor nesse sanduíche, por isso que ele fica tão gostoso. A mamãe preparou com tanto carinho esse sanduíche para você, por isso que ele fica tão saboroso. Que bom que você gostou. Amanhã a mamãe pode preparar um melhor ainda para você. Tá sentindo como essa criança vai dormir? Tá sentindo o que ela vai carregar para esse cérebro fazer associação? Esta memória. E são essas memórias que a gente leva lá para longo prazo, para a nossa vida adulta, é que também vão ser pesadas no momento de nós fazermos escolhas. Então, se essa criança só tiver momentos ruins, memórias de dor, de desamor,
Porque quando ela sente culpa, ela não consegue sentir o seu amor. Embora você nunca vai deixar de amar seus filhos. Mas você precisa fazer esta criança se sentir amada. Essa é a base, é isso que eu estou aqui desenvolvendo toda quarta-feira, nesse passo a passo de pequenas rotinas, de pequenos temas, para você construir essa diferença na vida dos seus filhos. Para que lá na vida adulta não esteja dor, não esteja traumas, excessos. Todos os nossos excessos são de feridas emocionais que nós carregamos. E é por isso que também quase em todas as minhas lives eu coloco aqui para você mãe, para você pai, para quem me acompanha, você não vai conseguir fazer o seu melhor se você não olhar primeiro para você, para aquilo que te dói, buscar curar você. Tem uma frase que a gente gosta muito de usar, né? Eu principalmente gosto. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Então, eu não consigo entregar aquilo que eu não tenho. A gente precisa estar bem, a gente precisa estar leve para conseguir olhar para essas crianças de maneira leve, transformando tudo isso, transformando esses momentos, fazendo eles serem essenciais, fazendo eles serem realmente, de fato, base para a vida dessa criança, para que lá na vida adulta ela tenha certeza do quanto ela foi amada e de que ela teve tudo que ela precisava e que ela tem um porto seguro se precisar voltar. Que ela tem um porto seguro, que ela foi amada e esse registro, essa memória vai fazer ela tomar uma decisão assertiva no relacionamento, numa carreira, em todas as áreas, todas as decisões que ela precisa tomar, ela vai estar firme e segura. Então nós somos esse início, nós somos esse pontapé principal que eles precisam. Então, desse dormir, dessa fantástica aventura que não é tão desafiadora assim, né? Brincava e hoje no Rios e brinco aqui também, né? Ah, mas eu não consigo, eu acabo, largo as crianças, fazem o que querem, que eu vou fazer as minhas coisas e depois tá tudo certo e depois elas dormem, só que aí nem a mamãe aproveitou o tempo dela, nem a criança descansou o necessário, o benéfico para o desenvolvimento dela. Então, por isso que é tão importante a gente priorizar. E esse resultado só vai ser positivo e esse resultado só vai acontecer se você determinar que você realmente quer fazer. Se você se dedicar a fazer essa experiência de mudar. Então, para quem chegou lá na metade, né, agora e tal, vou repetir a sequenciazinha, pega a caneta, pega papel, passa essa live depois para outras pessoas que você conheça, que tenham essa dificuldade, que sentem esse desafio para fazer as crianças dormirem, ok? Então, primeiro passo fundamental, orientar seus filhos que eles tenham consciência do dia deles, né? Ah, o Vicente acorda, eu já falo para ele, ó, hoje você vai para a aulinha, aí depois você vai na tia Luana é a babá que cuida dele, aí depois o papai vai buscar você para ir, né? Quando é fisioterapia, na fisioterapia, quando é na fono, vai na tia Grazi, na fono, vai na tia Carol, que é a TO, vai que nem hoje, né? Foi a ecoterapia, então a gente fala vai no cavalinho. Ele vai sabendo do dia a dia dele, ele vai conhecendo a rotina, ele já sabe quando está chegando o momento de vir para casa. E aí ele chega em casa, ele sabe que ele vai logo para um banho, que ele vai receber comida, que ele senta, ele come, que ele tem um momentinho dele de se jogar no sofá, de conversar, de estar com a mamãe, e aí depois a rotininha do dormir. Então, tudo é mais leve para ele e para nós. O que há um ano atrás era pesado, era difícil. Então, se eu vivi, se eu consegui fazer diferente, fazer mais leve, eu tenho certeza que você também é capaz, que você também pode alcançar tudo isso. E, se tiver dúvida, estou à disposição no WhatsApp, no direct. Me chama, a gente conversa, porque eu tenho certeza
que você quer o melhor para os seus filhos, assim como eu quero, assim como muitas pessoas querem que os seus filhos sejam pessoas sábias na vida adulta, pessoas muito felizes, né? Então vamos recapitular para a gente encerrar esse super tema de hoje, 75% a hora de dormir. E vocês viram que não foi tão difícil assim, não é, Shirley? Então, vamos anotar aí de novo, mais uma vez. Dar conhecimento para essa criança do dia dela, de tudo que vai acontecer, principalmente, né, enfatizando aí o tempo. Em outra live vou trazer técnicas, formas de você trazer isso muito mais claro para a criança, auxiliando ela a compreender melhor, porque vai variar de idade também para idade, né? Então, aí, anota, né? Conhecer o dia dela, saber o que vai acontecer, avisar com antecipação, que a gente chama de contagem regressiva, quanto tempo falta para cada coisa. Filho, se tem mais meia horinha para brincar, aproveita, né? Curte aí o seu videozinho, curte aí a sua tela, mais meia horinha. No momento de dormir, eu acho que antes até nem me coloquei, quando já está se aproximando, né? Diminui o tom da voz, fala com a criança num tom mais calmo, entra realmente nesse clima, né, de melatonina, para que ela entenda que tá tudo mais tranquilo. Você pode perceber, faça a experiência. Quando a sua criança grita, você grita, tudo piora. Então, que a gente possa sempre responder com brandeza, né? Com clareza também, com muita calma, com muita paciência. Eu sei que nem sempre é fácil e eu já passei por muito descontrole. Não, sabe? É difícil, não é fácil, mas é possível. Então, que você possa, sim, buscar isso para o seu benefício, para o seu momento, para você ter o seu momento de fazer as coisas que você gosta e a criança ter no seu desenvolvimento aquilo que ela também precisa, que é esse dia, esse descanso, para que no outro dia ela esteja toda a energia renovada, para que ela tenha todo o pique, porque ela precisa aprender. Crianças que dormem pouco, também da revista Crescer, tendem a ser mais obesas, tendem a ter um ganho de peso muito mais fácil. Então, são N fatores que a gente podia abordar aqui do quanto é benéfico uma criança ter uma noite bem dormida, esse descanso, essas associações da memória, que a gente possa fazer sim, ser produtiva. Aí eu coloquei a técnica dos 15 minutos, faça a experiência. Ah, mas Patrícia, você não falou se a criança falar não. A criança falando não, papai e a mamãe perguntam, né? Papai, mamãe, eu não me sinto amada, não me senti amada. Aí muitas vezes fala assim, nossa, eu ia sair correndo, eu ia chorar, eu ia me descabelar, eu ia me desesperar, porque é horrível. Não, para tudo há solução. Se a criança te responder que não se sentiu amada, outra pergunta poderosa, mas então, o que a mamãe pode fazer para que amanhã você se sinta amado pela mamãe, pelo papai? O que você acha que a mamãe poderia fazer? E a criança, ela vai trazer. E aí, cabe a você, papai, você, mamãe, não julgar, não justificar com coisas que você já entrega para ela. Por exemplo, mas você tem que entender que a mamãe trabalha 8 horas por dia, mas você tem que entender que a mamãe já gastou dinheiro com isso, com aquele outro. Não. Assim você não vai estar gerando esse sentimento que é a nossa intenção gerar. Se a criança fizer algo, por exemplo, eu vou me sentir amado se a mamãe jogar bola comigo. Aí você vai explicar e dar uma possibilidade, né? Vamos supor um exemplo assim. Tem uma menina e ela quer brincar de boneca comigo. Eu vou me sentir muito amada se a mamãe brincar meia hora de boneca comigo. Beleza. Aí você vai colocar para ela a sua dificuldade. Não da forma de julgamento ou de justificativa, mas de uma forma em amor. Olha, você sabe, a mamãe trabalha das 7 às 6 da tarde. Um exemplo, tá? Tô fantasiando aqui com vocês.
a mamãe trabalha das 7 às 6 da tarde. Então, vamos fazer o seguinte, para não ficar muito difícil e não, né, fugir da nossa rotininha, vamos que já tem aquela rotininha beleza que a gente implantou aqui, a gente pode brincar 20 minutos hoje e no final de semana a gente brinca mais tempo. Pode ser combinado? Ela já vai dormir com um sentimento diferente, um sentimento de esperança, de motivação, de esperar aquela coisa gostosa. Poxa, eu tô sendo importante para minha mãe, né? Deixa eu só ler um pouquinho aqui que a Shirley tá colocando. As crianças são bem custosas. Será que é porque as mães trabalham fora? Eu falei um pouquinho disso, Shirley, do tempo e da conexão. Não, tá? Não é porque as mães trabalham fora, não. Não é. Elas precisam de 20 minutos por dia de qualidade com os pais. 20 minutos por dia. Uma mãe pode estar 8 horas por dia com a criança em casa. Se ela não tiver essas 20 minutos, essa meia hora de qualidade, tempo de qualidade, a criança vai continuar sentindo essa carência, esse vazio, a criança vai continuar buscando fugas, tá? Então, não é o tempo que determina, e sim a qualidade. Mas tem aula lá no meu canal do YouTube, onde eu falei um pouquinho de conexão, não vou lembrar agora certo o treinamento, acho que é aula 2 ou aula 1, mas vai lá, vê um pouquinho de cada uma, vale super a pena. Tenho convidadas psicólogas que também falaram um pouquinho dessa saúde, bem-estar, e a gente agregou aí esse laço afetivo. Não é o tempo, não adianta o pai e a mãe ficar o tempo todo em casa e não ter um tempo de qualidade, não trazer esse elo efetivo. Então já dá a dica aí para sua filha fazer essa experiência, essa técnica antes de dormir, que essa criança se sinta amada. É isso que é importante, tá bom? Então, recapitulando, vamos ver se eu passei tudo, né? Conhecimento da rotina, do dia, do que essa criança vai viver aí durante o dia, contagem regressiva, informar o tempo, criar um momento para essa criança criar o hábito que está chegando a hora dela dormir, tá? E aí vai da tua rotina, do teu dia a dia, do que a tua criança gosta, seja uma leitura, seja uma oração, aquilo que você se adaptar com a sua criança, mas crie esse momento, que ela associe isso à hora de dormir. E faça a perguntinha poderosa todos os dias. Quando ficar tipo muito, mas poxa, eu estou fazendo aí 10, 15 dias, faz um intervalozinho, dali 20 dias começa de novo a fazer essa pergunta, para você também ter esse feedback, vamos dizer assim, porque também é importante para nós saber se a gente também se sente amado, sabendo que nossos filhos estão se sentindo amados. É uma mão que dá e outra que recebe. Então, olha a importância, olha como isso é forte, olha o elo que você vai estar construindo com o seu filho. Essa essência que é para sempre. Então, vivencie essa experiência, faça essa experiência. E aí, vou preparar com muito carinho, quero trazer uma convidada super especial também para dividir comigo esse tema, para as crianças que ainda têm cama compartilhada, que aí tem mais esse quê, mas já adianto, tem como solucionar sem causar dor, sem causar trauma, pensando sim sempre no que a criança tem de benefícios, né, indo aí para sua própria cama. Tá bom? Obrigada a todos que estiveram, que passaram, obrigada àqueles que vão compartilhar. Cliquem aí no aviãozinho e em seguida vai estar aí no meu feed a live no meu canal amanhã. Compartilhe, mande para muitas mães, para muitas pessoas que cuidam aí. Hoje tivemos uma vovózona aí fazendo perguntas, participando. Minha gratidão, é sempre muito bom a interação de vocês, faz com que a gente se motive a preparar muito mais conteúdo, muita coisa bacana para a gente estar caminhando aí nessa transformação, numa educação muito mais saudável para nossas crianças e tornar os nossos dias muito mais leves. É isso que nós precisamos. Abençoada noite. Para quem chegou mais para o finalzinho, vai lá depois, assiste o começo,
que tem dicas muito bacanas para você estar instruindo e melhorando as suas noites, né? O sono da sua criança. E se ficou dúvidas, quer saber mais, me procure, tem um WhatsApp, tem um direct, tem meu canal, manda mensagem que eu respondo com muito carinho e quem sabe aí num breve treinamento você possa estar comigo. Um grande beijo, Deus abençoe sua noite e o restinho de semana. Amanhã tem Trocando Ideias, mais uma reflexão casando aí com o tema da live de hoje. Deus abençoe vocês, até a próxima semana. Tchau, tchau. Boa noite, Shirley, boa noite a todos. Oh